Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. A gente vai projetar o texto na mesma versão que eu leio, que é a NVI, mas se você puder abrir, a gente vai percorrer alguns versículos. E penso que seja interessante você estar com a Bíblia aberta para consultá-la à medida que a gente for citando esses versículos. A gente começa hoje uma nova série chamada Perguntas de Jesus. Nós passamos aí algumas semanas falando sobre o livro dos Salmos e como a gente consegue aprender com esse livro, como o livro dos Salmos é uma espécie de guia na nossa jornada de oração, na nossa vida com Deus. Semana passada teve o musical de Páscoa e hoje nós começamos com essa série chamada Perguntas de Jesus. Na verdade, isso é algo que é muito perceptível em todo o ministério de Jesus, por toda a sua vida, por todo o seu ministério público. Ele se vale muito desse método de começar ensinamentos a partir de algumas perguntas que faz. Só que isso pode também, de certo modo, suscitar algumas dúvidas e perguntas e questionamentos em você. O principal deles talvez seja se Jesus é de fato alguém que conhece todas as coisas, se Jesus é de fato alguém que sabe de todas as coisas, do futuro e de tudo mais, por que razão que ele fica fazendo perguntas? Sabe aquela mania que algumas pessoas têm, que às vezes até te irritam, fazendo perguntas que já sabem a resposta, ou fazendo perguntas querendo que você responda de acordo com a expectativa que ela tem para a sua resposta, e não com aquilo que você realmente sabe ou não? Será que essa era a intenção de Jesus? Muito provável que não. A gente consegue perceber por toda essa jornada pública dele, seja com os seus discípulos, seja diante dos demais seguidores, seja diante de mestres da lei, seja em alguns diálogos bem particulares com algumas pessoas, a gente percebe Jesus usando perguntas, mas na verdade ele se valendo delas para guiar os nossos pensamentos. Ele faz, na verdade, a pergunta certa, no momento certo, para nos levar a algumas reflexões, porque perguntar é um método interessante que nos força e nos leva à reflexão. Se você faz uma declaração para uma pessoa, se você diz algo para uma pessoa, ela pode ouvir aquilo com atenção ou não. Ela pode processar a informação que você está dando para ela ou não. Mas se você faz uma pergunta, automaticamente você leva aquela pessoa a refletir um pouco sobre o que você está falando, para que ela possa responder e trazer algumas implicações diante da sua pergunta. Um exemplo prático na vida de Jesus, e pode ser que seja uma das pregações, é bem provável que sim, dessa mesma série, é quando Jesus pergunta para os seus discípulos em um determinado momento, ele se vira para eles e ele diz assim: quem os homens dizem que eu sou? Ele faz uma pergunta e aí os discípulos dão uma resposta bem geral, dizendo: olha, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, e outros dizem ainda que você é algum dos profetas, qualquer um deles. E aí Jesus direciona um pouco mais a pergunta e fala para eles assim: e vocês, independente do que os homens dizem, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí sempre Pedro, um apóstolo que sempre tomava a iniciativa nessas ocasiões, ele vira para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para ele que, baseado naquela afirmação, que não foi carne ou sangue que revelaram para ele, mas foi o Espírito Santo, a igreja de Cristo seria fundada, baseada naquela afirmação do apóstolo Pedro. Percebem que há uma diferença de Jesus chegar para os discípulos e dizer assim: eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, e entre Jesus estimular Pedro a essa reflexão, para que a partir da pergunta que Jesus fez, ele mesmo chegasse à conclusão de que Jesus de fato é o Cristo, de que Jesus de fato é o Filho do Deus vivo. Pedro, ele reflete, ele passa a construir pensamentos na sua mente a partir de uma pergunta que Jesus faz. Caso ele chegasse e simplesmente dissesse quem ele era, pode ser que não tivesse o mesmo efeito prático na vida de Pedro, de fazê-lo pensar, de fazê-lo refletir. E é muito comum nós vermos Jesus se valer desse método, de fazer perguntas para que possa estimular a atenção, a compreensão e também estimular os seus ouvintes a começarem uma construção de pensamentos. É mais ou menos igual
quando você está dando aula para crianças, por exemplo, não sei quem já teve essa experiência, ou você já foi uma dessas crianças, fazendo bagunça, fazendo uma série de coisas, e de repente aquela inquietação, aquela bagunça que é bem comum de um lugar onde muitas crianças estão reunidas, e alguém fala assim, olha, eu vou fazer pergunta no final. Não sei se vocês já foram uma criança bagunceira, não sei se vocês já tiveram contato com alguma criança bagunceira, mas normalmente com algumas delas isso acaba funcionando. Ela passa a prestar atenção porque ela tem medo da exposição que uma pergunta pode trazer para ela caso ela não saiba a resposta. Porque as perguntas, elas fazem exatamente isso. Elas nos fazem pensar, elas nos inquietam e elas costumam revelar quem nós somos de fato. E a grande questão é que nós temos medo de perguntas. Nós temos medo de refletir, nós temos medo, a gente falava sobre isso no culto de oração, que às vezes a gente se envolve com tanta atividade, que na verdade é para disfarçar o medo que nós temos do silêncio, porque o silêncio produz reflexão, porque quando nós refletimos, nós vemos quem somos, e às vezes, por incrível que pareça, nós não queremos descobrir quem nós somos de fato, e aí a gente acaba abraçando um monte de atividade, um monte de coisas para fazer, porque temos medo da reflexão, e as perguntas fazem exatamente isso, elas te levam à reflexão. Igual numa sala de aula, quando o professor está ensinando lá um monte de matéria, falando um monte de coisa, e de repente quando ele faz menção de perguntar alguma coisa para alguém na turma, o que a gente faz de cara? Desvia o olhar dele, né? Quando o professor está falando e diz, alguém pode me dizer, você já olha para baixo, você já desamarra o seu cadastro para amarrar em seguida, só para não ter contato visual com o professor, você finge que está com vontade de ir no banheiro, o seu celular toca na hora, porque você acha que o celular está tocando, ou você quer transparecer que o celular está tocando, simplesmente porque você tem medo de pergunta. E às vezes nós abrimos mão de ter mais conhecimento, porque nós não queremos a exposição, nós queremos evitar a exposição de quem nós somos. E as perguntas, quando elas são feitas de forma direta, elas acabam um pouco com a nossa privacidade. Elas invadem um pouco quem nós somos e elas acabam refletindo um pouco daquilo que nós temos lá no íntimo do nosso coração. Um outro problema grave é que nós crescemos numa cultura onde nós somos estimulados a termos medo dessas perguntas. Não só responder essas perguntas, mas nós somos estimulados muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, na igreja, a nós termos medo de perguntar, medo de questionar. Alguns acreditam que se alguém pergunta qualquer coisa para qualquer líder religioso que seja, ele está colocando a autoridade dele em evidência e está dizendo que ele não tem autoridade porque ele está sendo questionado. Mas nenhum de nós é acima de qualquer questionamento. A gente é criado para ter medo de pergunta. A gente é estimulado a não perguntar. De modo que pode ser que muitas situações da sua vida, em muitas delas, você quis entender um pouco mais, você quis questionar alguma coisa, mas você ficou com medo da reação de quem estaria ouvindo a sua pergunta. E às vezes abrimos mão de grandes ensinamentos por termos medo de perguntar, por termos medo de sermos perguntados. Só que a gente está diante de um grande exemplo, que é o nosso maior mestre, que é Jesus, que ele preferia ensinar por meio desses questionamentos que fazia. Que ele perguntava sabendo a resposta para nos levar à reflexão, porque em muitas vezes o discípulo dele não sabia a resposta, mas ele perguntava para estimular que ele refletisse e ele construísse no seu próprio pensamento a resposta acerca de quem Deus era, de quem ele era e de quanto ele estava distante de Deus e necessitava dele. Em algumas situações também, como na situação de hoje, as perguntas que Jesus faz, elas servem para nos levar a termos um certo conforto e descanso nele. As perguntas que Jesus faz são perguntas, de certo modo, retóricas, mas que nos levam a refletir e entender que nós estamos seguros quando nós depositamos a nossa confiança nele. Por exemplo, quando ele acalma o mar e ele pergunta para os discípulos, onde está a vossa fé? Ao mesmo tempo que ele está dizendo para aqueles homens que eles não tinham fé suficiente para fazer aquilo que ele acabara de fazer, embora aquilo estivesse à disposição deles,
Essa pergunta traz conforto porque eles estavam no meio de uma tempestade e agora eles estão vendo o mar tranquilo, sem estar mais agitado. Por meio dessa pergunta de Jesus, eles são estimulados a entender o conforto que só pode vir dele. E como a gente vai ver hoje, nesse texto de João 20, esse Jesus ele faz duas perguntas para Maria Madalena e essas perguntas trazem para ela conforto. Esse Jesus é aquele que nós pregamos semana após semana, falando do seu evangelho, das suas boas notícias, de que o homem foi criado em perfeita harmonia e sintonia com o seu Criador, mas o homem decidiu virar as costas para o seu Criador. O homem decidiu pecar e por conta disso agora ele está desconectado de Deus. Por conta disso existe uma barreira entre esse homem e o seu Criador e essa barreira ela é chamada de pecado, de modo que qualquer coisa que o ser humano tente fazer para transpor essa barreira e chegar até Deus, essas tentativas se mostram todas elas ineficazes, porque o homem é incapaz de agradar a Deus mediante aquilo que ele faz. Por melhor que você se considere, por mais que você se considere bom demais, nenhum de nós é capaz de agradar a Deus mediante o nosso próprio esforço. A Bíblia diz para nós que se obedecemos toda a lei, tropeçamos em um só ponto, nós somos culpados de toda a lei. Então, diante dessa nossa incapacidade de chegarmos até Deus, Deus se faz homem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e vem até nós, para viver uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver, para agradar a Deus em todas as coisas, porque nós éramos incapazes, e como consequência disso, Ele morre levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele morre recebendo no seu corpo a condenação que era nossa, porque a consequência dos nossos pecados é a morte, mas para que não recebêssemos a morte eterna, Jesus assumiu a nossa condenação, para que nós pudéssemos desfrutar de graça da salvação por meio dele, por meio da fé que nós temos nele. E a gente chega exatamente nesse texto de João 20. Jesus havia falado por toda a sua vida que ele morreria, que ele voltaria a viver, ou seja, ele ressuscitaria, e as coisas vêm acontecendo exatamente da forma como ele havia falado, até que nós chegamos a esse texto de hoje e as perguntas que Jesus faz para essa mulher. João capítulo 20, a gente vai ler do verso 1 ao verso 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, esse é João, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Exatamente essas perguntas que nós refletiremos um pouco sobre elas, que Jesus faz para Maria Madalena. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez? Deus, fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para essas perguntas que o Senhor Jesus fez para aquela mulher.
trazendo para ela, de certo modo, conforto e alívio. E que essas perguntas sirvam para trazer conforto e alívio também para nós hoje. A gente compreende que o Senhor morreu, ressuscitou, o Senhor continua o mesmo, e o mesmo Senhor que falou com aquela mulher, trazendo paz ao coração dela, pode trazer paz e alívio para os nossos corações hoje também. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, nós chegamos então a esse ponto da história, conhecido como ressurreição. A ressurreição é uma das verdades centrais do Evangelho, uma das verdades centrais do cristianismo, e a ressurreição ela é seguramente a verdade mais atacada do cristianismo. Alguns, mesmo não cristãos, eles conseguem acreditar no que chamam de Jesus histórico. Eles conseguem encontrar elementos interessantes na vida de Jesus e dizerem que, por exemplo, ele foi um homem muito inteligente, que ele foi um bom mestre, que ele foi um excelente líder. Só que o grande ponto de tensão entre aqueles que creem em Jesus como sendo Deus e aqueles que não creem é exatamente acerca da ressurreição. Ditos intelectuais acabam zombando dessa verdade, os não cristãos acabam negando essa verdade, e até alguns pastores não cristãos, porque por incrível que pareça isso existe nos nossos dias, eles acabam dizendo que isso não existe, que a ressurreição foi uma metáfora, que a ressurreição foi uma história que inventaram. E a grande tragédia também, além desse tipo de entendimento, são aqueles que dizem crer na ressurreição de Jesus, aqueles que dizem acreditar que ele de fato morreu e ressuscitou, mas vivem alheios às implicações que a ressurreição de Jesus Cristo traz para nós. A gente falou sobre isso na semana passada, como a ressurreição de Cristo ela é uma fonte para nós de esperança, como ela nos dá sentido tanto para a nossa fé quanto para a nossa mensagem, como a ressurreição de Cristo ela nos dá motivação para o nosso serviço cristão. Alguns dizem crer na ressurreição, mas vivem indiferentes às implicações que ela traz. E esse texto de João, de forma bem específica, vai narrar o impacto que a ressurreição traz na vida de uma mulher chamada Maria, conhecida como Maria Madalena, que na verdade não era o sobrenome dela. Às vezes a gente costuma ouvir alguns nomes e pensar que, por exemplo, Cristo era sobrenome de Jesus, que Batista era sobrenome de João. Nenhum desses casos é verdade. Cristo significa ungido, Batista é porque ele era membro de uma igreja batista. Não é. Batista é porque ele batizava, então ele era conhecido como o Batista, e Madalena porque ela nasceu numa aldeia na região da Galileia chamada Magdala. Então essa palavra Madalena estava se referindo à origem daquela mulher. A gente está falando de uma mulher que teve um encontro com Jesus, e a gente vai falar de um outro encontro que ela tem agora com o Cristo depois de ressurreto. Pois bem, Maria Madalena é a mulher que está descrita em Lucas no capítulo 8, quando o texto vai dizer que ela é uma mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Uma mulher legal, uma mulher tranquila, com uma vida bem tranquila, uma vida exemplar em certo sentido, uma mulher que Jesus chegou até ela, e olha que Jesus não era de fazer alarde com essas coisas. A gente não está falando de uma campanha numa igreja que ela foi, a gente está falando de um encontro que ela teve com Jesus, e Jesus expulsa dessa mulher 7 demônios. O que significa o número 7 quando a gente fala de demônios? Sinceramente também não sei, mas o fato é que Jesus expulsou daquela mulher 7 demônios. O mesmo texto de Lucas 8 vai dizer logo na sequência que após essa mulher ter sido liberta pelo próprio Jesus, ela junto com outras mulheres, ela ajudava a sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Alguém que teve um encontro com ele, alguém que foi liberta por ele, e alguém que entendeu de imediato a sua responsabilidade, enquanto alguém que foi livre em Cristo Jesus, de contribuir e de colaborar para o crescimento e para o avanço do reino de Deus. Em Lucas capítulo 8 ainda, a gente vai ver a narração sobre quem era essa mulher, vai dizer que já àquela altura, logo após ter sido encontrada por Jesus, ela já proclamava as boas novas do reino de Deus. Uma mulher que vivia uma vida desprezível, uma mulher que Jesus tira dela 7 demônios, uma mulher que passa a ajudar financeiramente e passa a anunciar as verdades do reino de Deus. Traçando esse rápido perfil de quem era essa mulher, a gente começa a entender um pouco mais a importância que Jesus tinha para ela. Porque essa mulher encontra em Jesus um valor que ela não tinha.
Essa mulher que vivia uma vida desprezível, ela vê em Jesus Cristo uma oportunidade de viver uma nova vida que agrade a Deus. Uma mulher que tinha uma vida sem significado e sem propósito. Alguns acreditam e defendem que ela era uma espécie de prostituta, outros vão dizer que não, outros vão dizer que ela era uma outra Maria, não é muito bem definido sobre quem era essa mulher, mas se ela tinha pelo menos 7 demônios, boa gente, a gente tem certeza que ela não era. E a gente olhando para a vida dela e para a transformação que ela tem a partir do encontro com Cristo, a gente começa a perceber que ela encontra nele significado e propósito para a sua existência. A gente começa a perceber que ela deposita nele toda a sua esperança e toda a sua confiança, porque ela não tinha absolutamente nada disso, e agora ela vê em Jesus uma possibilidade de uma vida nova. Só que o tempo passa e ela agora vê Jesus caminhando, subindo um monte, levando uma cruz, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, sendo cuspido, sendo insultado, sendo ferido, sendo crucificado e, por fim, sendo morto. Colocado num sepulcro, e agora nós chegamos no contexto desse texto que nós acabamos de ler. Percebam a importância que Jesus tinha para ela. Percebam a esperança e a confiança que ela depositava nele. E agora esse Jesus estava simplesmente morto. Alguns fatos nos chamam a atenção. E a gente percebe na Bíblia os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de evangelhos, que são a narrativa da vida, do ministério, da morte, da ressurreição de Cristo, por meio de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Muito embora Marcos e Lucas não fossem apóstolos de Jesus, é bem provável que Marcos tenha sido um discípulo de Pedro e que Lucas tenha escrito sob orientação do apóstolo Paulo algumas coisas do seu evangelho. Alguns vão defender isso, mas eles narram basicamente as mesmas histórias sob perspectivas diferentes, porque alguns são escritos mais para os judeus, outros são escritos mais para os gentios. O evangelho de Lucas, por exemplo, vai trazer alguns detalhes médicos, alguns detalhes de anatomia que os outros não trazem, pelo fato de que Lucas era um médico. Por exemplo, Lucas é o único que narra a aflição de Jesus, que ele chega a transpirar sangue. Não é uma diferença de informações, mas é uma ênfase um pouco diferente em cada uma das narrativas. E no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas, quando narra exatamente esse mesmo texto, essa narrativa vai dizer para nós e vai apontar para nós que Maria Madalena, ela foi com outras mulheres até o túmulo de Jesus para ungir o seu corpo. Na verdade, esse encontro que a gente leu em João, já é um encontro depois dela ter voltado e chamado os discípulos, como a gente vê aqui, e ela volta para o túmulo, porque antes disso ela foi com outras mulheres ao túmulo de Jesus para ungir o seu corpo. Irmãos, essa era uma prática comum e uma prática cultural nesse exato contexto. Era uma espécie de homenagem póstuma, da mesma forma que nós enviamos hoje coroa de flores, eles tinham o costume de ungir o corpo de alguém que tinha morrido. Então, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? A próxima pessoa que morrer, que você conhecer, não vá ungindo o corpo, falando que a gente estimulou a fazer, nada disso. Na verdade, era uma homenagem póstuma para aquele contexto, para aquela cultura. Era uma espécie de ritual que demonstrava, de certo modo, afeto, amor, carinho e respeito por aquela pessoa que tinha morrido. Essas mulheres estão indo até o túmulo de Jesus para ungir o seu corpo. Elas estão demonstrando amor, afeto, devoção, carinho e respeito para com a pessoa de Jesus. Só que há um grande problema, apesar delas terem boas motivações, apesar delas terem uma motivação, de certo modo, nobre, de expressar uma devoção e um amor a Jesus, o grande problema é que elas foram para ungir o corpo de um defunto, embora Jesus tivesse dito durante todo o seu ministério que ele morreria, mas ele voltaria à vida. Aquelas mulheres não foram até o túmulo para testemunharem a ressurreição daquele que disse que iria ressuscitar, mas elas foram para ungir o corpo de alguém que havia falecido. Quando a gente junta as narrativas dos 4 evangelhos, nós percebemos essa ordem de acontecimento. As mulheres, elas vão ver o corpo,
elas chegam a discutir no Evangelho de Marcos ou Lucas, um dos dois, vai dizer que no meio do caminho elas discutiam sobre como a pedra seria removida, porque o sepulcro tinha uma pedra muito grande e elas estavam discutindo como que a gente vai tirar essa pedra. Algumas mulheres caminhando e pensando, a gente não tem força para isso. Ainda não inventaram crossfit, então não tem mulher forte o suficiente para empurrar a pedra. O que a gente vai fazer? A gente vai depender da ajuda de alguém, a gente vai depender de uma série de coisas. Vamos indo em direção ao túmulo, quando chegar lá a gente resolve o que vai fazer, e de repente elas chegam e a pedra já está removida. Elas pensaram, graças a Deus, um problema a menos. Deus ouviu as nossas orações e agora a gente vai conseguir ver o corpo do defunto Jesus Cristo de Nazaré, porque a pedra foi removida. Graças a Deus. Eu acho que a Aline Barros passou aqui cantando antes da gente chegar, remove a minha pedra, um anjo desceu, tirou a pedra, e agora a gente pode entrar direto no túmulo e ter acesso ao corpo de Jesus. Aleluia. E elas chegam, olham para dentro do túmulo, o túmulo está vazio, e elas pensaram que o corpo tinha sido roubado, e elas voltam desesperadas para contar essa notícia para os discípulos, e elas contam isso para os discípulos, até que vem, em direção ao túmulo, Pedro e João. Tiago provavelmente ficou amarrando o barquinho no Mar da Galileia, porque eles andavam juntos no barquinho. Pode ser que você já tenha ouvido essa música em algum lugar, mas o fato é que Pedro e João chegaram naquele lugar. Pedro e João olharam para dentro do túmulo, eles perceberam alguns detalhes muito interessantes, e por fim eles entram no túmulo. Só que o texto vai dizer que, embora eles tivessem olhado e de certo modo crido, o verso 9 traz uma declaração muito triste para nós, porque agora a gente não está falando de uma mulher que foi encontrada com 7 demônios e liberta por Jesus. A gente está falando agora de 2 dos discípulos de Jesus que eram mais próximos dele. A gente está falando de Pedro e João, que são pessoas que andaram mais perto com Jesus, até mesmo, do que os outros 10 apóstolos que ele havia escolhido. A gente está falando de 2 homens que a eles foram reveladas as verdades do Evangelho pela própria boca de Jesus, que nem mesmo os outros 10 discípulos tiveram acesso a esse tipo de informação. A gente está falando de homens que ouviram durante todo o ministério público de Jesus que ele morreria, mas que ele voltaria à vida ao 3º dia. A gente está falando especificamente de Pedro, que quando os soldados, alguns dias antes, vão até o lugar que Jesus estava orando para prendê-lo, para trazê-lo e fazer aquela série de atrocidades que foi o seu julgamento e tudo mais, e Pedro corta lá a orelha do soldado, e Jesus vai dizer para ele, por que você fez isso? É necessário que eu morra, é necessário que eu seja entregue, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Mais uma vez Jesus fala com Pedro, e agora no verso 9 vai dizer para nós que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Irmãos, eles tinham evidências físicas, o corpo não estava lá, a pedra tinha sido removida. Eles tinham evidências lógicas. O texto vai dizer para nós que o pano de linho ele estava enrolado de um lado, e os panos que estavam sobre a cabeça de Jesus estavam dobrados e separados à parte. Nenhum ladrão de corpo teria tempo ou teria mentalidade de, ao invés de sair correndo com o corpo, desenfaixar a cabeça, só se o cara sofresse de transtorno obsessivo compulsivo no maior nível que você puder imaginar. Alguém que está tentando roubar um corpo, alguém que está lá, um meliante que entrou, já separou a pedra e de repente entrou e falou, vamos levar o corpo rápido, os guardas estão vindo. E o outro falou, não cara, eu não consigo sair daqui se a gente não dobrar esse pano. Melhor a gente dobrar esse pano, porque senão parece que alguma coisa no universo está errada. Se esse pano não ficar dobrado, alguma coisa vai acontecer de errado. Igual aquela história do chinelo virado, 2 chinelos virados, cada um significa uma coisa. Pode ser que o ladrão tivesse toque, mas é muito improvável. A gente está falando de evidências lógicas de que Jesus havia vencido a morte. Mas os seus discípulos mais próximos não conseguiam crer nisso ainda, e não conseguiam compreender isso ainda. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem que nos é revelada apenas de modo intelectual e lógico. A gente é incapaz de compreender as verdades do Evangelho se o Espírito Santo de Deus não nos revelar.
A gente é incapaz de crer em Jesus Cristo simplesmente por meio do nosso intelecto, simplesmente por meio da nossa lógica. É muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a mensagem do Evangelho é loucura para alguns. A mensagem do Evangelho é escândalo para outros, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles tinham evidências físicas e evidências lógicas e intelectuais, mas eles eram incapazes de crer ainda que Jesus Cristo havia vencido a morte. Na sequência, no verso 10, vai dizer que eles voltaram para casa, mas ainda sem anunciar a ressurreição, porque evidências intelectuais são incapazes de transformar as nossas convicções. Pode ser que você admire algumas pessoas e ache que elas são inteligentes, sábias e têm uma opinião importante sobre tudo, e você diz, só falta para essa pessoa crer em Cristo. Como pode uma pessoa tão culta, tão inteligente, não ter o entendimento aberto para esse tipo de coisa que me parece tão simples e que faz todo sentido para mim? Porque o Evangelho não é uma mensagem compreendida intelectualmente. O Evangelho é uma mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus. E os discípulos naquele momento foram incapazes de perceber a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo havia vencido a morte. Só há uma coisa capaz de transformar as nossas convicções. Só há uma coisa capaz de transformar pecadores que têm dúvidas em pecadores convictos de anunciar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. A única coisa capaz de nos transformar é um encontro pessoal com Jesus. Apenas o encontro pessoal com Jesus é capaz de nos transformar desse modo. O apóstolo Paulo, fariseu, um mestre da lei, um perito da lei, alguém que perseguia os cristãos porque não conseguia compreender algumas verdades que lhe foram reveladas quando ele estava na estrada de Damasco. E o que aconteceu? Ele teve um encontro pessoal com Jesus e toda a sua história foi transformada. De perseguidor ele passa a ser perseguido. E todos nós também temos algum testemunho de que em algum momento da vida, nós que cremos em Jesus Cristo para a nossa salvação, a nossa vida foi transformada, as nossas motivações foram transformadas, e isso não se dá pela minha capacidade intelectual, isso não se dá pelo meu raciocínio lógico, isso não é mérito meu de forma alguma, mas isso é tão somente o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 5, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Somente um encontro pessoal com Jesus Cristo pode transformar mortos espirituais em pessoas que recebem a vida de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. E agora, a partir do verso 11, diante de tudo isso que aconteceu, nos é narrada de forma mais específica a história de Maria Madalena, que para mim era uma mulher de coragem, diante de tudo isso que aconteceu. Os discípulos foram embora. A mulher não sabia que Jesus tinha ressuscitado, porque ela ainda imaginava que o corpo tinha sido roubado. Mas ela ficou lá, sozinha, em frente a um sepulcro, um túmulo, com os discípulos tendo ido para casa. Para mim, o último lugar que eu ficaria é na frente de um túmulo, pelo amor de Deus. Ainda mais com a desconfiança de que Jesus morreu e roubaram seu corpo, eu posso pensar, sei lá, que os caras voltam para levar o pano que ficou dobrado no canto e me matem também, não sei se é algum ritual satânico, alguma coisa, eu vou para qualquer outro lugar, eu vou ficar junto dos discípulos em qualquer outro canto, menos na frente de um túmulo. Porque o túmulo vazio, hoje que nós compreendemos a história inteira, a gente entende como sendo um símbolo de boas notícias, mas para ela ainda não era. O túmulo vazio para aquela mulher era símbolo de um passado fracassado. Aquela mulher se encontrava no que nós chamamos de luto. E quando nós estamos nesse tipo de situação, é muito comum que a gente tenha dúvidas. Quem de nós nunca, diante de um falecimento de algum conhecido, de algum parente, a gente não fica se perguntando, será que de certo modo eu tive um pouco de culpa nisso? Será que eu poderia ter feito um pouco mais? No caso daquela mulher, talvez ela se perguntasse, será que Jesus era de fato quem ele dizia que era, quem ele havia dito que era? Uma mulher em dúvidas diante de um túmulo, uma mulher que está perplexa com o acontecimento de que Jesus havia morrido, de que o seu corpo havia sido roubado e ela não sabia o que fazer, ela não conseguia nem dar um sepultamento digno para alguém que lhe ofereceu nova vida.
E agora essa mulher vê 2 anjos, agora eu teria corrido se eu estou lá. Uma mulher diante de um túmulo, ela olha para dentro, não tem nada. De repente, quando ela olha de novo, 2 anjos, um onde estava a cabeça de Jesus, outro onde estava o corpo. E ela continuou, uma mulher de coragem. E os anjos perguntaram para ela a mesma coisa que Jesus viria perguntar. Por que você está chorando? O que você está fazendo aí? E a mulher tão atordoada que nem mesmo a visão dos anjos foi capaz de fazê-la pensar que por acaso Jesus talvez, por algum motivo, tivesse ressuscitado. Ela dá a mesma resposta para os anjos, dizendo, olha, Jesus morreu e o corpo dele foi roubado. Até que ela olha para o lado e ela vê o próprio Jesus, que ela não conheceu de imediato, que ela pensou que fosse o jardineiro. E Jesus vira para ela e diz, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela ainda não lhe reconhece, ela ainda não sabe que é Jesus que está falando com ela, mas agora ela tem uma ponta de esperança, ela tem um fio de esperança. Mas a esperança dela era a seguinte, pode ser que o jardineiro tenha levado o corpo para outro lugar. Então ela pergunta para o jardineiro, olha, se você moveu o corpo de Jesus para qualquer outro lugar, por favor, me diz onde está esse corpo, que eu vou atrás dele e eu vou buscá-lo, porque eu quero dar um sepultamento digno para ele, porque ele foi uma pessoa boa que viveu entre nós. Até que o jardineiro, que não era o jardineiro, olha para ela e a chama pelo nome, dizendo, Maria. E agora ela tem um encontro pessoal com o seu Salvador ressurreto. E ela o chama de mestre, e ela tem o privilégio de o Salvador, após a sua ressurreição, diante de inúmeros seguidores e discípulos que tinha, ele aparece primeiro para essa mulher de passado duvidoso. E ela compreende agora de fato que ele é o seu mestre, que ele é o seu salvador, porque um salvador que foi morto e permanece morto, ele não é o seu próprio salvador, quem dirá dos outros. Aliás, o ladrão da cruz e algumas pessoas no cenário da crucificação diziam exatamente isso para Jesus, se você é o Filho de Deus, por que você não desce daí, salva a si mesmo, salva os outros que estão aí também? Que eles não entendiam que o propósito de Deus passaria pela cruz, pela morte e pela ressurreição, porque não era um propósito egoísta de descer da cruz e de salvar-se a si mesmo, mas era um propósito de dar a sua própria vida para que os outros que viessem a crer no seu nome pudessem ser salvos. E Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrar-se com esse Cristo ressurreto. Uma mulher de um passado no mínimo complicado se torna agora a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Verso 18 vai dizer para nós ainda que Jesus manda que ela volte e fale para os outros aquilo que tinha acontecido. Então, essa mulher, além de ter sido a primeira testemunha, ela foi a primeira a anunciar que ela viu o Senhor ressurreto. Somente um encontro pessoal com Cristo transforma pessoas de passado ruim, de passado duvidoso, de passado pecaminoso, em pessoas que, embora continuem pecadoras, agora são capazes de anunciar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Que, embora pecadores, agora são capacitadas pelo Espírito Santo a anunciar pelos 4 cantos que Jesus Cristo é aquele mesmo que prometeu que seria, que Jesus Cristo é aquele mesmo que disse que venceria a morte, porque de fato ele venceu. Somente o encontro pessoal com Cristo Jesus é capaz de nos transformar a esse ponto e de transformar até mesmo os símbolos da nossa fé, porque agora quando nós olhamos para a cruz, não é para nós mais símbolo de vergonha, da vergonha que Cristo passou sendo exposto e sendo transformado em maldição por causa dos nossos pecados, mas agora a cruz para nós é motivo de glória, de modo que Paulo, apóstolo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, ele vai dizer que ele não se orgulha de absolutamente mais nada, senão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. A cruz que era símbolo de desprezo, de maldição e de vergonha, agora se tornou para mim um marco de uma nova vida que eu ganho em Cristo Jesus. O túmulo vazio, que para aquela mulher significava vergonha e era símbolo de um passado fracassado, agora o túmulo vazio significa para ela e para nós esperança de um futuro vitorioso, porque Jesus Cristo venceu a morte.
A morte não foi capaz de deter o Filho de Deus, e o túmulo vazio, nós não olhamos mais para ele com tristeza, mas nós olhamos com esperança e com a certeza de que o mesmo Jesus que disse que venceria a morte e venceu, ele prometeu que voltaria para nos levar para morar com ele eternamente, e ele vai fazer, porque a ressurreição indica para nós que Deus cumpre cada uma das suas promessas. Somente o encontro pessoal com Cristo pode nos transformar de tal modo. Somente o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar órfãos em filhos de Deus, inimigos de Deus em amigos de Deus, pecadores em salvos por meio da graça de Deus. O grande problema é que a gente confunde às vezes o que é o Evangelho de Jesus com religião, com princípios que nós criamos em nome de Deus, que tem dentro desses princípios qualquer coisa, menos Deus e menos o Evangelho de Jesus. Durante essa semana, lendo algumas coisas, pensando em outras, conversando até mesmo com o Flávio sobre outras coisas, a gente parou e pensou e viu que, embora aquele gesto de levar ungüentos especiais para ungir o corpo de Jesus fosse um ato de devoção, fosse um ato de amor, fosse um ato de afeto e de respeito, ele estava mascarando o fato de que também era um ato de incredulidade. Que embora elas demonstrassem respeito e afeto pelo corpo de Jesus, elas demonstraram que elas não criam que ele tinha ressuscitado e voltado à vida, elas estavam indo ver um homem morto. E que isso fique de lição para nós, que a nossa devoção religiosa, se a gente não tomar muito cuidado, ela acaba mascarando a nossa falta de fé no Cristo que venceu, porque a religião nem sempre significa fé em Deus, o Evangelho de Jesus sim. Aliás, se você olha para o relato da morte de Jesus, a gente é apresentado a alguns religiosos, a alguns mestres da lei, pessoas conhecedoras do alto escalão religioso, pessoas de boa moral e de bons costumes, como costumam dizer por aí. Mas foram esses religiosos que armaram, que conspiraram um plano para matar Jesus. Eles tinham entendimento, eles tinham conhecimento da lei, mas eles eram incapazes de crer porque o Evangelho não tinha sido revelado a eles por meio do Espírito Santo. Irmãos, o Evangelho de Jesus, não esqueça disso, não é uma compreensão lógica, não é um raciocínio intelectual, é o poder de Deus para salvar pecadores, e isso só nos é revelado por meio do Espírito Santo. Eles eram incapazes de crer porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus revelando isso para eles. Muito cuidado com a tua falsa aparência de piedade, o teu engajamento religioso, para que isso não seja uma forma de justificar a tua falta de fé em Cristo Jesus. Muito cuidado para não confundir o Evangelho de Jesus e a santidade que a Bíblia apresenta para nós, uma vida de santidade, com apenas moralismo barato. De achar que o Evangelho se resume em uma lista do que pode e do que não pode fazer. De achar que um cristão não é mais reconhecido pelo seu amor a Deus e pela sua fé no que Cristo fez, mas ele é reconhecido por aquilo que ele não faz. Chega de religião. Chega de pressupostos religiosos que mascaram a nossa falta de fé. Chega de ativismo, de entupirmos a agenda das pessoas de atividades religiosas para elas terem medo de olhar para dentro e verem o quanto necessitam da graça de Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem de que somos tão pecadores a ponto de Cristo ter que morrer por nós, mas somos tão amados pelo fato de que Cristo Jesus morreu por cada um de nós. O Evangelho nos faz olhar para dentro e ver o quanto nós necessitamos de Deus. O Evangelho nos faz olhar para a cruz e ver que todo o meio, todo o caminho necessário para que fôssemos religados com Ele, já nos foi feito por Jesus Cristo. Quando Ele morreu, Ele disse: está consumado. Jesus não disse: eu fiz a minha parte e agora faço de vocês. Ele disse: está consumado, o sacrifício foi aceito, o sacrifício foi feito e a única coisa que nos é exigida é fé nele. Mas a gente cria tanta coisa, né? Tem que ter fé, mas tem que ir na campanha. Tem que ter fé, mas tem que ir no monte. Tem que ter fé, mas tem que frequentar a igreja pelo menos 4 vezes na semana. É Jesus e mais alguma coisa. É a graça de Deus e mais alguma coisa. O Evangelho aponta para nós que somente por meio de Jesus Cristo nós somos salvos.
O moralismo é algo que nós abraçamos para nos sentirmos superiores. A gente se compara sempre com alguém que é pior. E a gente olha para o outro e diz, eu não sou tão pecador quanto ele, porque ele faz isso, e dá uma lista de coisas que a pessoa faz de errado, e você se considera um pouco melhor. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem de que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não tem essa de um estar mais perto, o outro está mais longe, o outro está ainda mais longe. Não, todos estão separados da glória de Deus. Mas a mensagem do Evangelho é que não importa qual tenha sido o seu passado, não importa se você tinha 7, 70, 700 demônios, não importa. A partir do momento que você tem um encontro pessoal com Cristo Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a sua vida. O Evangelho é o poder de Deus que nos transforma, independente de quem nós éramos. Porque o Evangelho nos faz não olharmos para trás e para a nossa vida passada, mas nos faz olhar para frente e olhar com esperança de que Cristo Jesus prometeu que morreria, voltaria à vida e voltaria para nos buscar. Ele morreu, Ele ressuscitou e nós podemos ter a certeza que Ele vai voltar para levar para si um povo que é seu e que foi comprado pelo seu sangue. Muito cuidado para não confundir evangelho com religião e achar que você agrada a Deus por meio das suas boas obras. Muito cuidado para não achar que ter fé no Cristo que venceu a morte tem menos valor do que as tradições religiosas que nos foram impostas ou até mesmo que nós criamos, porque nós temos a tendência de criticar algumas tradições que vêm até nós, mas nós criamos outras e nos apegamos mais a elas do que ao evangelho de Jesus Cristo. Muito cuidado para não confundir evangelho e religião, a ponto de pensar que o sacrifício de Jesus é bom, mas não é suficiente. A pergunta de Jesus para essa mulher, as perguntas são, por que você chora e a quem você procura? Lembrem-se do cenário que ela estava, lembrem-se da situação que ela estava. E essa pergunta de Jesus traz para ela consolo e conforto, como se dissesse, não há mais motivo para chorar, eu venci a morte. Um outro relato do Evangelho vai dizer, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos humilha de um modo profundo demais, que tira de nós qualquer senso de mérito ou justiça própria. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que enche os nossos corações de esperança em sabermos que um Deus tão grande nos amou e se entregou por nós, embora não merecêssemos, e Ele nos garante uma vida nova por meio da fé em Cristo Jesus, e Ele nos garante um futuro de glória ao seu lado para todo sempre, por toda a eternidade, celebrando e honrando o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, o Cordeiro que venceu, e é exatamente isso nós celebramos nesse feriado de Páscoa. O grande problema é que às vezes perdemos tempo demais procurando Jesus onde nós achamos que Ele vai estar. Porque o sepulcro nada mais é do que uma tentativa humana de definir um lugar para Jesus estar. O sepulcro nada mais é do que o ser humano dizer para ele, fica aí dentro porque eu quero que você fique aí dentro e esse é o lugar que você tem que estar. O sepulcro vazio, o túmulo vazio, significa para nós que a humanidade é incapaz de decidir um lugar onde Jesus tem que estar. O túmulo vazio significa para nós que Jesus não tem compromisso com o que eu acho de onde Ele deve habitar e onde Ele não deve habitar. O túmulo vazio indica para mim que Jesus é maior do que as minhas concepções. Mas a gente transforma a nossa religião num túmulo. A gente tenta colocar Jesus dentro da igreja evangélica. A gente tenta colocar Jesus dentro da CBM. A gente tenta colocar Jesus dentro da nossa concepção política e dizer que Jesus está de um lado ou está de outro lado, como se as concepções políticas fossem capazes de deter o Filho de Deus que venceu a morte. Tudo isso não passa de símbolos de túmulos vazios. E olhando para o Evangelho de Jesus, a gente tem a certeza de que nós somos incapazes de criar uma caixinha e mandar Deus habitar dentro dela. Porque o túmulo vazio indica para nós que Ele é muito maior do que nós.
que Ele é maior do que as nossas próprias concepções, e que Ele é maior, inclusive, do que o nosso maior inimigo, que é a morte. O Evangelho de Jesus é a mensagem de que Ele é maior do que todas as coisas, de que Ele venceu a morte, de que Ele fez isso por nós. Aleluia! Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou. Que essa mensagem siga transformando as nossas vidas, hoje até a eternidade, em nome de Jesus.